Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 de fevereiro do ano 2021. É o penúltimo dia do mês, ok? De fevereiro. E pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 14 de Nissan do ano 5000. Vamos corrigir aí o nosso calendário aí, que eu passei uma página para frente aí. Hoje é dia 27 de fevereiro do ano 2021 e nós estamos no penúltimo dia do mês de fevereiro. E vamos já adentrarmos, a partir do pôr do sol de hoje, nós já vamos adentrar nos preparativos para Pêssar, que vai acontecer em março, que a primeira noite de Pêssar é exatamente no dia 27 de março, que cai num Shabat. Ao pôr do sol do dia 27, no Shabat, nós teremos aí a primeira noite de Pêssar. Então, findando o Shabat de hoje, já se começam os preparativos para Pêssar, ok? Então hoje, 27 de fevereiro do ano 2021, e pelo calendário judaico, nós estamos no dia 15 do mês de Adar, do ano 5781, E nós estamos aí no Shabat de Purim, ok? Então esse Shabat ele é conhecido como Shushan Purim, o Shabat de Purim, que no dia 15 de Nissan, aliás, no dia 15 de Adar, em Jerusalém e nas cidades muradas, foi comemorado o dia de Purim, nesse dia 15. Então, também é conhecido como Purim triplo, E por isso se fala de Shabat Purim, ou Shushan Purim. Shushan é a cidade, a capital da Pérsia, e ali foi comemorado no dia 15 a vitória da vida, ok? Então, na história judaica de hoje, nós temos aí a vitória de Purim, que é celebrada em Shushan. Isso aconteceu no ano 3392, a contar da criação, e no ano 356, antes da Era Comum. As batalhas travadas entre os judeus e seus inimigos, que ocorreram em 13 de Adar, em todo o Império Persa, continuaram por 2 dias seguintes. Shushan, a capital, onde havia grande número de pessoas que odiavam os judeus. Portanto, as celebrações da vitória de Shushan foram feitas no dia 15 de Adar, e a observância da festa de Purim foi instituída naquele dia em Shushan e em todas as cidades muradas. Então, exatamente em Jerusalém, que era uma cidade murada, e demais cidades que eram muradas, a vitória completa ela aconteceu no dia 15 do mês de Adar, e por isso nestas cidades, nestas localidades, principalmente Jerusalém, foi comemorado, aliás, a Shushan é a capital, Shushan, foi comemorado a vitória dos judeus contra os seus opressores, Então, por isso nós temos aí, nesse sentido, fala-se de Purim triplo, 13, 14 e 15, por causa dessa questão da capital Shushan estar aí murada, e as demais cidades que eram muradas, a vitória demorou um pouquinho mais, ok? Hoje nós estamos no 7º dia, o sétimo dia do Shabat, e portanto hoje é o dia sagrado do Shabat, e nós vamos encerrar a nossa 20ª Parashá, Tetzaveh, tu ordenarás. Então, ao encerrarmos a nossa 20ª Parashá hoje, nós estaremos então estudando até aqui 2.387 versículos. Então vejam bem a caminhada, a jornada que estamos fazendo até aqui, ok? E a partir de amanhã
o primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana, nós estaremos então iniciando a 21ª Parashá, que é Kitzá, quando fizeres, e nós vamos estudar do capítulo 30 de Êxodo, verso 11, até o capítulo 34 e verso 35. Então na próxima semana nós teremos aí mais 139 versículos para ler, ouvir e estudar. E aí nós estaremos então completando no próximo fim de semana, nós estaremos completando então 2.526 versículos, ok? Quanto ao livro de Êxodo, que é o segundo livro da Torá, então a partir de amanhã nós temos 3 semanas pela frente que vamos concluir o livro, o segundo livro da Torá, Êxodo. Então a semana que vem, mais 2 semanas, nós estaremos aí concluindo o segundo livro da Torá, e aí vamos para o terceiro livro da Torá, nesse novo ciclo de estudos de Torá, ok? Hoje nós estamos pelo calendário judaico, 5.781, nós estamos a 162 dias desse novo calendário, e a gota de sabedoria do Rebbe para hoje, lembrando que as gotas de sabedoria que temos a partir de ontem e nos próximos dias, referem-se libertando-se. E é interessante nós observarmos isso, que realmente tudo nos traz exatamente em Purim, as mensagens de Purim. Né? Temos aí a 7ª Aliá, que vai nos falar também sobre o altar do incenso. E a mensagem do Rebbe para nós hoje, né, dentro do título Libertando-se, e após a leitura, né, após fazermos a Aliá, nós estaremos aí trazendo alguns comentários a mais para somar a nossa Aliá e a nossa festividade de Purim. Muitos e maravilhosos ensinamentos nós temos para hoje. E temos aí também dentro destas mensagens, nós temos aí algo para aprendermos com o nosso 5º e o 6º Rebbe, certo? Então daqui a pouco nós estaremos falando sobre isso daí, ok? Então vamos lá. A mensagem de sabedoria, de aconselhamento de número 162, do ano 5.781, do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, assim nos diz. Pensam que renunciar ao eu, o nosso ego, equivale a dizer: não tenho mente, não tenho coração, só creio e sigo, porque não sou nada. Aqui fala-se sobre uma questão de uma fé cega, certo? Então aqueles que não compreendem o que é renunciar ao seu ego, eles pensam essas coisas aqui. Eu não tenho mente, então quer dizer que não tenho mente, então vou renunciar ao meu eu, então não tenho mente, não tenho coração, não tenho sentimentos, então eu só creio, uma fé cega, e vou em frente porque eu não sou nada. Não é por esse lado, e não é bem assim. A renúncia do nosso eu, ao renunciar ao nosso ego, está ligado à nossa alma animal, o nosso egocentrismo. Tudo eu, tudo para mim, e ponto final. Então é nesse sentido que se fala de renunciar ao eu. Isso não é renúncia, quando o Rebbe nos fala que quando a pessoa pensa dessa forma e age dessa forma, que acabamos de falar, então ele diz, isso não é renúncia ao eu, isso é negação da verdade, pois é o mesmo que afirmar que há um lugar onde a divindade não pode estar, a saber, sua mente e seu coração. Então quando quando a pessoa, melhor dizendo, ela age dessa forma, que não tem mente, não tem coração, então ela está dizendo que Deus não pode estar na sua mente e no seu coração. Então agir dessa forma é negar a verdade.
Deus não lhe deu um cérebro para que você o abandonasse, nem uma personalidade para que você a ignorasse. Esses são os materiais de construção com os quais você pode edificar um santuário para Ele, o Eterno, a fim de trazer a presença divina a este reino inferior, a este reino físico. Não fuja do eu que Deus lhe concedeu. Conecte todo o seu ser à fonte essencial. Permeie cada célula com a luz da renúncia ao eu. É interessante observarmos o conselho de sabedoria do Rebbe, quando fala não negue o seu eu e negue o seu eu. Por isso que nós precisamos compreender a mensagem do Rebbe cada vez mais de forma simples, como arroz e feijão. Você não precisa, eu preciso da Mishnah para compreender. Não. O que o Rebbe nos chama a atenção aqui é exatamente o quê? Você não pode ter uma fé cega, ponto. O que é uma fé cega? Aquela que você não pensa, que você não sente, e que você vai numa fé cega, onde diz para você que pedra é pau e você acredita que a pedra é pau. Onde dizem para você que pau é pedra e você acredita que realmente pau é pedra. Então essa fé cega Deus não quer. E Deus também não concedeu a ninguém. Se alguém tem fé cega, é porque ele alimentou isso, se deixou dominar e se conduzir por isso. Mas a emuná, a fé, a confiança que vem através do judaísmo, ela é com ação. Por isso que o mais importante é o agir do que o falar. Porque quando agimos primeiro dentro daquilo que a Torá traz para nós, que é a revelação da vontade divina para nós, se nós fazemos primeiro, quando nós falarmos, então nós vamos falar exatamente segundo as nossas ações. Então, por isso, a nossa jornada monoteísta, ela é importante que nós não venhamos nos apartar, não somente daquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, portanto, ele não é homem e nem filho do homem. Ele é o En Sof, ele é o infinito, ele é o único, todo-poderoso. Dentro dessa visão que nós temos aí, pela fé judaica, com as bases, as raízes, os fundamentos judaicos, onde encontramos o verdadeiro monoteísmo, é para que realmente nós possamos aprender o que é libertar-se. Então aqui o Rebbe está dizendo, pensam que renunciar ao eu equivale a dizer não tenho mente nem coração, só creio, uma fé cega e eu sigo em frente porque eu não sou nada? Não é por esse lado. O que o Rebbe quer dizer para nós é que quando venhamos realmente renunciar ao nosso eu, que é o nosso ego, o nosso egocentrismo, a nossa mesquinharia, só penso em mim, só olho para o meu próprio umbigo, só sigo pela orientação da ponta do meu nariz, porque afinal de contas eu sou arrogante, eu sou mais eu, e ninguém sabe mais do que eu, ninguém é melhor do que eu. Então é este eu que o Rebbe está dizendo, alicerçado na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o qual que nós precisamos renunciar. Essa arrogância, essa petulância, esse tupete levantado, esse nariz empinado, certo? Que se refere a tudo aquilo que é egocentrismo. E a pessoa ela só pensa em si e mais em ninguém. Então essa renúncia desse eu, que tanto a Torá como o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, Menachem Mendel, ensina, é nesse sentido. E ao mesmo tempo ele diz assim, você não precisa renunciar ao seu
renunciar dessa forma que acabamos de falar, né? Seguir uma fé cega, isso é uma negação à verdade. Por quê? Porque Deus não te deu um cérebro para que você o abandone. Por que tem aquele ditado popular que diz assim, normalmente, né, quando a pessoa fala algum absurdo, né, e a outra pessoa diz assim, afinal de contas, o que você tem nessa cabeça? Cadê o teu cérebro? A pergunta é essa. Cadê o teu cérebro que Deus te deu? Porque o cérebro é a inteligência que Deus nos deu. É no nosso cérebro que está localizada a nossa alma. Então, quer dizer, aonde está o teu cérebro? Então o Rebbe diz, não renuncie ao cérebro que Deus te deu, que é a tua inteligência, a tua alma, é o teu eu, é onde está a tua alma divina. Não renuncie ao teu cérebro, nem a sua personalidade, você não pode ignorar. A sua própria personalidade. Tem pessoas que dizem assim, puxa vida, aquela pessoa ela tem uma personalidade muito forte. Tem outros que dizem assim, puxa vida, aquela pessoa lá tem uma personalidade que é uma graça. É meiga aquela pessoa. Certo? Então, cada pessoa tem a sua personalidade. E você não pode renunciar a isso também. O que a Torá e o nosso Rebbe quer dizer para nós é que nós precisamos pegar tudo isso e trazer para o campo divino. Porque nessa conexão entre você e Deus, você está trazendo a Shekhinah, você está trazendo a presença divina para esse mundo inferior. Então aquilo que é mal, obscuro, aquilo que está na escuridão, nas trevas, você trazendo esta luz nessa sua comunhão com Deus, você vai vencendo o mal, você vai vencendo a escuridão, você vai vencendo as trevas. Então o mundo começa a ficar melhor. O mundo começa a ficar melhor. Porque dessa forma, quando você vai clareando, você enxerga o seu próximo. E ao enxergar o seu próximo com bons olhos, você vai ajudar o teu próximo. Você não vai ficar pensando em você. Você vai ficar pensando como ajudar o teu próximo. Isso também é renunciar ao ego, o egocentrismo, a arrogância, a petulância e por aí afora vai. Então, a partir do momento que nós nos preocupamos com duas questões, trazer a luz divina para esse mundo inferior e nos preocuparmos com o próximo para que ele possa ser agraciado, seja no bem-estar dele físico, financeiro, material, mas essencialmente no seu bem-estar espiritual, você vai acender uma luz a mais. E aí, a escuridão, as trevas e o mal continuam perdendo o campo. Dessa forma, então, diz que é assim que nós podemos trazer a presença divina a este reino inferior, a esse reino físico. Não fuja do eu que Deus lhe concedeu. Então, essa personalidade que Deus te concedeu, esse cérebro que Deus te concedeu, que faz parte do seu eu, faça com que ele seja transformado numa luz divina. É nesse sentido que o conselho do Rebbe diz, por isso que ele finaliza o pensamento, essa mensagem, dizendo: permeie cada célula com a luz da renúncia do egocentrismo. Falamos outrora e vamos repetir. A ciência comprovou que o genoma humano é composto de 31,4 bilhões de letras. O genoma humano, ele é composto por 31,4 bilhões de letras. E aqui o Rebbe diz assim: permeie cada célula com a luz da renúncia do egocentrismo. Isso significa que todo o teu ser, todas as letras que compõem a tua pessoa, elas precisam estar
realmente inundada com a luz divina. E a luz divina que nós vimos aí nesses dias de Pêssar, ela está ligada diretamente ao quê? As primeiras gotas do puro azeite, do puro óleo de azeite, que serve para iluminar o candelabro, a menorá, no mexicano tabernáculo no deserto e posteriormente o Beit HaMikdash lá em Jerusalém. Então que esta luz, este azeite, o puro azeite da Torá, que venha permear cada célula da tua vida. Ou seja, que venha permear cada uma das 31,4 bilhões de letras que compõem todo o teu genoma. Ok? Vamos em frente. Então a nossa sétima e última aliá da nossa 20ª Parashá Tetzaveh, tu ordenarás. Então nós vamos ler hoje a sétima aliá, capítulo 30 de Êxodo, do verso 1 até o verso 7, e depois nós vamos ler o Mafitir, que é a leitura final da Parashá, que é do verso 8 até o verso 10. E após a leitura da aliá, não esqueça que nós vamos estar trazendo aqui maravilhosas lições de Purim. E essas maravilhosas lições de Purim, elas estão ligadas também com o nosso 5º e o 6º Rebbe, que antecederam o nosso tzadik da nossa geração, o 7º e último Rebbe, Menachem Mendel, ok? Vamos ver as ligações do nosso 5º, 6º Rebbe para o 7º Rebbe, ok? Então vamos lá ao altar interno, que é conhecido como o altar do incenso. Capítulo 30, verso 1 ao 7, diz assim com os comentários de Rashi. Depois de descrever as vestes sacerdotais e os ritos de investidura, Deus volta a dar a Moshe instruções pertinentes ao tabernáculo. Tu vais mandar os artesãos fazer um altar para queimar incenso. Vais mandá-los fazê-lo de madeira de acácia. Será quadrado, 1 cúbito de comprimento e 1 cúbito de largura, e 2 cúbitos de altura. Suas saliências serão de uma só peça com ele. Embora o cúbito, em todos os outros casos, meça 6 larguras de mão, o cúbito do comprimento e da largura do altar interno medirá apenas 5 larguras de mão. Vais mandá-los revesti-lo de ouro puro, seu topo, suas paredes ao redor e suas saliências, e vais mandá-los fazer-lhe uma borda de ouro ao redor. Essa borda representará a dignidade devida aos sacerdotes. Tu vais mandá-los fazer-lhe 2 conjuntos de 2 argolas de ouro debaixo de sua borda. Vais mandá-los fazer argolas em cada um dos 2 cantos de seus 2 lados opostos. Elas servirão de alças para as varas com as quais ele será transportado. Vais mandá-los fazer as varas de madeira de acácia e revesti-las de ouro. Tu vais mandá-los colocá-lo diante da cortina que oculta a arca do testemunho, bem em frente ao tampo que está sobre a arca que contém as tábuas do testamento, ou testemunho também chamado, que é onde eu me reunirei contigo. Arão queimará incenso de especiaria sobre ele, queimá-lo-á toda manhã, ao limpar o resíduo de óleo e fuligem que ficar da noite anterior nas lâmpadas do candelabro. Agora nós vamos para o Mafitir, a leitura final. Verso 8 a 10. Arão também queimará incenso sobre ele quando acender os pavios das lâmpadas à tarde. Oferenda de incenso contínua, 2 vezes ao dia,
diante de Deus através de vossas gerações. Não queimareis sobre ele outro incenso, isto é, oferendas de incenso voluntárias, nem oferenda de elevação, nem oblação alguma, tampouco derramareis libação sobre ele. Esta é a única utilidade que ele terá, além de queimar incenso. Uma vez por ano, no Yom Kippur, Arão fará expiação por profanação não intencional do tabernáculo e suas oferendas, colocando sangue sacrificial sobre as saliências desse altar. Uma vez por ano, através de vossas gerações, fará expiação sobre ele, com o sangue do sacrifício expiatório, isto é, touro e bode, especificados para esse fim. Não queimareis nenhum outro incenso, nem ofertareis sacrifícios sobre este altar, porque ele é santo dos santos para Deus. Isto é, sua santidade supera até a do altar externo. Este altar é designado unicamente para a queima do incenso, diário, obrigatório, e, portanto, queimar qualquer outra coisa sobre ele é profano. O altar externo, em contraposição, é indicada para o uso mais geral. E assim nós encerramos então a nossa leitura da nossa Parashá Tetzaveh, ok? Vamos para alguns comentários aqui sobre o altar do incenso, certo? Então, o que os nossos sábios trazem sobre o altar do incenso de uma forma um pouco mais profunda, para nós podermos entender a elevação espiritual, divina, da questão do altar do incenso, ok? Então, o grande altar sobre o qual se ofereciam todos os sacrifícios de animais se encontrava no pátio do tabernáculo ao céu aberto, ou seja, o altar externo que ficava lá no pátio, certo? A céu aberto, é o altar externo. Ali os sacrifícios animais eram ali feitos, ali era para os sacrifícios em geral, e era através dali do pátio externo, a céu aberto, onde estava o altar de cobre, o altar dos sacrifícios gerais, era ali que o povo tinha sua conexão com Deus para os sacrifícios. Agora, no final da nossa Parashá, nós estamos observando Deus dando a instrução para fazer um altar interno e com o objetivo de ser um altar para a queima de incensos. Agora Deus ordena a Moshe que construísse o segundo altar. Esse altar será feito de madeira e recoberto de ouro. Ponha-o na seção Kodesh, né? Lembrando que o Mishkan e o Beit HaMikdash são 3 repartições. A parte externa, a parte um pouco mais interna e a parte interna, o centro de todas as atenções. Ou seja, o pátio externo, o altar de cobre está lá, o povo todo ali faz os seus sacrifícios e a sua conexão com Deus. Na parte interna, que é chamado de Kodesh, somente os Kohanim, os sacerdotes, entravam. E depois tinha o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, onde somente o Kohen Gadol entrava. Essas são as 3 repartições do Mishkan e o Beit HaMikdash. Dessa forma, então, o Eterno, ele orienta Moshe a fazer, então, o altar. E diz, ponha-o na seção Kodesh, onde os Kohanim tinham acesso, próximo à menorá e à mesa. Então era esse lugar que estava ali o candelabro de 7 braços e a mesa dos pães. 2 vezes por dia, amanhã e à tarde, um Kohen queimará incenso sobre esse altar. Então, nessa parte onde os Kohanim, os sacerdotes, tinham acesso, então a ordenança, né, da parte do Eterno, ele diz a Moshe, Tetzaveh, tu ordenarás. É isso que Moshe vem fazendo em toda a nossa Parashá Tetzaveh. Então, o Eterno dá a ordem para Moshe e Moshe ordena aos Kohanim.
Então, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, os Kohanim tinham a responsabilidade de fazer a queima dos incensos no altar. Esse altar interno, conhecido também como o altar do incenso. Embora o altar de incenso estivesse recoberto somente por uma fina camada de ouro, a madeira que havia debaixo dela jamais se chamuscava por causa do fogo que havia sobre o altar. E esse é um dos milagres conhecidos do tabernáculo, que demonstrava aos judeus que a presença divina estava entre eles. Como esse altar não estava destinado a oferecer sacrifícios de animais, mas apenas a queimar incenso, por isso chamado de altar do incenso. Também denominava-se altar de ouro e altar interior. Era proibido oferecer sacrifícios de animais sobre o altar do incenso, exceto em Yom Kippur, quando o sumo sacerdote oferecia animais sobre ele. Então o altar do incenso, somente uma vez por ano, que era oferecido um sacrifício de animais sobre esse altar do incenso. O resto do ano, ou seja, no transcorrer de todo o ano, era apenas a queima dos incensos. Arão foi ordenado a queimar incenso sobre esse altar todas as manhãs e tardes. E Deus disse: o incenso é a mais querida de todas as oferendas. Todos os outros sacrifícios expiam transgressões, mas o incenso é ofertado apenas para trazer alegria e felicidade. Ao término da construção do tabernáculo e todos os seus objetos sagrados, depois que a mesa e a menorá foram fixados em suas posições e os sacrifícios trazidos, a Sheriná ainda não havia descido. É interessante observarmos aqui, e acho que poucos já observaram isso, que mesmo depois da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, o Beit HaMikdash em Jerusalém, o grande templo, tudo estava pronto. Mas a Sheriná não tinha se manifestado. A presença divina ainda não tinha se manifestado no Mishkan e no Beit HaMikdash. A Sheriná, a presença divina, só se manifestou depois que o altar de incenso foi edificado e queimou-se o incenso pela primeira vez. Aí a Sheriná se fez presente. Por quê? Vamos ver. A Sheriná ainda não havia descido até então. Foi somente quando o incenso foi oferecido que a divindade finalmente desceu para residir, no tabernáculo. Por que a ordem para a construção do altar de incenso encontra-se no final da Parashá, sendo que tudo indica que é mais importante, porque a Sheriná ela só se manifestou depois do altar de incenso, depois da primeira queima de incenso no altar interno, no altar de ouro, no altar do incenso. Poderíamos perguntar por que a Torá menciona esse altar agora, ao final da Parashá, já que o altar do incenso se colocava junto à mesa e à menorá, na seção Kodesh, porque a Torá não menciona na Parashá anterior, que foi a Terumá, junto com os demais objetos que havia na seção Kodesh. Uma das respostas é que Deus pôs o altar do incenso como o último dos objetos do tabernáculo para demonstrar a sua importância, o quanto ele é importante. Menciona fora do lugar esperado da Torá, para que nós notemos que o altar do incenso, ele é especial. Por que o altar do incenso é especial e santo? As especiarias
com que era feito o incenso que o Kohen queimava sobre o altar desprendiam um aroma delicioso, uma fragrância agradável. Era aquela fragrância, aquele aroma que vamos usar uma alegoria para entendermos quão maravilhosa era a fragrância que exalava da queima dos incensos. Era como se aquele perfume, aquele aroma, aquela fragrância fizesse com que as pessoas levitassem. Trazia realmente um sentimento de muita alegria, de muita felicidade. E isso fazia com que as pessoas se elevassem, certo? Nossos sábios nos contam que a fumaça do incenso subia direto ao céu e que era agradável a Deus. Era um sinal de amor e amizade entre Deus e o povo de Israel. O aroma do incenso anulava quaisquer decretos celestiais negativos. Olha a importância do altar do incenso. Ele era tão, mas tão agradável às narinas de Deus, no sentido humano para nós entendermos, porque Deus não tem forma, já aprendemos isto, certo? Então a fragrância, o aroma era tão delicioso, era tão sublime, que isso alegrava tanto a Deus, que todo e qualquer decreto negativo era anulado naquele momento. Vejam a importância do altar do incenso. Como queimar incenso fortalece a aproximação entre Deus e o povo judeu, podemos compreender a importância desse altar. Então, olhando primeiramente dentro desse prisma, em que o altar do incenso, ele era um sinal de amor e amizade de Deus para com o povo judeu. Era um sinal de amor e amizade do povo judeu para com Deus. Uma conexão completa. Essa conexão do altar do incenso, ela era tão sublime que nada no próprio Mishkan, no Beit HaMikdash, poderia ter o poder de fazer essa conexão tão elevada como o altar do incenso. Por isso, segundo os nossos sábios, Deus deixou para o final. Lembram daquele ditado que se diz numa festa que o melhor sempre ficou para o final? É isso que Deus está fazendo aqui. É isso que Deus fez aqui. Agora a pergunta é, não se tem nem Mishkan e nem Beit HaMikdash. E agora, esse incenso? Qual é a ligação para com o próprio povo judeu e para com os não-judeus que estão abraçando a fé monoteísta e ombro a ombro com Deus, com os judeus, prestando um serviço do coração, um serviço de amor? E agora, esse altar de incenso, como que fica? Não temos mais o sinal de amor e amizade entre Deus e o povo judeu, entre o povo judeu e Deus, entre os Benei Noach e Deus? Como que fica agora esse altar do incenso? Os nossos sábios dizem que cada lar, cada sinagoga, cada comunidade, cada casa que se reúne para fazer estudos de Torá é um mini Beit HaMikdash. O que significa isso? Que o altar do incenso está dentro de você, como o Beit HaMikdash está dentro de você. Então, quando você, ou sozinho, ou com mais de um, se reúne na sua própria casa, se reúne em comunidade ou se reúne em sinagogas,
o Beit HaMikdash, que está em cada um, faz com que aquele lugar seja um mini Beit HaMikdash, quando estão reunidos para fazer estudo da Torá. E dessa forma, o altar do incenso está queimando incenso. E o seu serviço é este, queimar do incenso para Deus. Um sinal de amor e amizade, sua para com Deus, de Deus para com você. Então é possível, até que o terceiro e definitivo templo seja construído, na redenção e na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, até lá, nós podemos fazer esta queima de incenso. É só não deixar, como aqui foi ordenado a Moshe, e Moshe ordenou aos Kohanim e ao Kohen Gadol, a Arão, queimar o incenso todos os dias, de manhã e à tarde. Por isso, o nosso Rav Yaakov Gerenstadit deu para nós o Sidur, que são as nossas preces diárias, as quais nós a fazemos de manhã e à noite. Os dois momentos preciosos que nós fazemos também para a queima do incenso. Nessa somatória de atos, de fatos, ou seja, nesses momentos em que nós fazemos ação, nós estamos queimando incenso para o nosso Hashem, que traz o aroma da alegria e da felicidade. Portanto, não deixe de queimar incenso todos os dias, ok? Vamos então, agora, como nós estamos no Shabat de Purim, vamos agora ver as ligações de Purim e com o povo judeu e com o nosso quinto e sexto Rebbe e as mensagens para os nossos dias, ok? São mensagens fortes, viu? Você está preparado para receber uma mensagem forte? Quem está em pé, senta. Quem está sentado, segure-se na cadeira. Quem está deitado, a não ser um caso de enfermidade, quem está deitado sem ser enfermo, então levante-se e sente-se. Reverência e respeito, porque nós estamos estudando o Torá. E a Shekhinah está aí, e a queima do incenso também. Ok? E segura na cadeira, que aí vem chumbo grosso. Vamos lá. Primeira questão que nós vamos trazer aqui, nesta... a dona Alia Carmen falou que já está pronta, Baruch Hashem, né? Quem mais que está pronto aí? A Luciana Rodrigues também. Então, é sinal que elas estão firmes, ou na cadeira ou na poltrona, para não cair. Quem mais está firme aí? Então, vamos em frente aí, porque vem chumbo grosso aí. Vamos lá? Primeira questão que nós vamos trazer aqui, o título que os nossos sábios trazem aqui, diz assim: os bolcheviques estão chegando. Bolcheviques, lembra desse termo? Isso se refere lá na antiga, chamada União Soviética, a famosa cortina de ferro. O João Vitor, né, também está aí firme, o Luiz Ribeiro. Então, estão dizendo que estão firmes aí nas suas poltronas, nas suas cadeiras. Olha só o título para começar. Bolcheviques estão chegando. Quem são eles? Literalmente falando, se refere àquele tempo da famosa cortina de ferro, na antiga chamada União Soviética, os seus estados, os seus países que tinham o ferro e o fogo do bolchevismo, comunismo e companhia limitada, né? Uma verdadeira ditadura, né? Que ainda alguns países por aí estão enfrentando nos dias atuais e querem trazer essa desgraça aqui para o nosso país. Não vamos deixar não.
Vamos clamar ao Todo-Poderoso. O clamor do povo de Hashem é que move realmente a história. Não é aquele ou este governante, não. Vamos ver daqui a pouco sobre isso também. Ok? Então vamos lá. Os bolcheviques estão chegando. O rabino Sheneur Zalman Havlin, um proeminente Hasside de Israel, ele foi visitar o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe do Rabat, antes da Primeira Guerra Mundial. E por causa do conflito, ele não pôde retornar a Israel, senão muito tempo depois. Como ele estava lá, junto na cortina de ferro com o quinto Rebbe, e aí iniciou o conflito e foi proibido de entrar e sair do país. E aí ele acabou ficando lá retido. Então, dessa forma, né, ele não pôde retornar a Israel. E numa carta a seu tio, o Rebbe Dovid Shifrin, ele descreve o último Purim do Rebbe, o quinto Rebbe. Logo após Sukkot do ano 1920, o Rebbe e sua família mudaram-se para Rostov. Ele enviou sua biblioteca a Moscou, mas levou seus manuscritos consigo para Rostov. Muitos Hassidim procuravam o Rebbe em Rostov. Ele ensinava Hassidut, reunia-se com as pessoas e dava-lhes conselhos. A cada Yom Tov, o Rebbe promovia uma reunião hassídica, o famoso Farbrengen, fortalecendo e encorajando os Hassidim, os seus devotos, a permanecerem na fé, permanecerem na Torá. No inverno, os bolcheviques avançaram em direção a Rostov, antes que a família do Rebbe pudesse escapar. Os bolcheviques entraram na cidade e deixar agora a cidade se tornou algo impossível. Todas as entradas e saídas da cidade foram cercadas pelos soldados bolcheviques, né, ou bolcheviques, foram cercadas. E a força policial bolchevique tinha autonomia, entre aspas, né, porque era uma ditadura, então não existia direitos humanos. Era uma ditadura com a questão bolchevita, né? E bem como também somado com comunismo e companhia limitada e tudo mais. Era ditadura pura. Então eles podiam entrar em qualquer casa, em qualquer lugar, na hora que eles quisessem. Tanto a hora do dia como a hora da noite. Certo? Então, no inverno, isso aconteceu, onde os soldados bolcheviques chegaram, cercaram a cidade e ninguém podia entrar ou sair. O relacionamento do Rebbe com os Hassidim se alterou. Ele distanciava e meditava sozinho em seu aposento. Os Hassidim não o visitavam para rezar, para o Farbrengen ou para ter uma audiência particular com o Rebbe. Este estado de coisas continuou durante os meses hebraicos de Shevat e metade de Adar. Ou seja, nós estamos no mês de Adar e o mês anterior foi Shevat. Então isso aconteceu durante o mês hebraico de Shevat e metade de Adar, ou seja, foi um mês e meio, cada um na sua casa. Lembrou alguma coisa nos dias atuais? Fique na sua casa. É proibido sair à rua. É proibido reuniões. É proibido aglomerações, seja pública ou qualquer estabelecimento ou residência. Nada de aglomeração. Cada um na sua casa. Lembrou alguma coisa dos dias atuais? Em Purim, fomos visitar o Rebbe, mas recebemos a comunicação de que faria apenas uma breve palestra e então todos iriam para casa, certo? Os bolcheviques eram muito rigorosos. Havia toque de recolher. Toque de recolher. Lembrou alguma coisa? E ninguém tinha permissão de ficar na rua após as 19 horas. Lembrou alguma coisa?
Mesmo durante o dia não se podia sair, a menos que fosse muito urgente. Todas as reuniões públicas estavam proibidas. Lembra alguma coisa? Será mera coincidência? O Rebbe fez um lehaim, um brinde à vida, obviamente com vinho, kasher. E sentimos uma grande mudança em seu estado de espírito. Ele nos encorajou a sermos felizes. Ele nos encorajou a sermos felizes. Entende essa palavra? Deu dinheiro para que alguém fosse comprar bebidas alcoólicas e pediu-nos para cantar como bons dias de outrora. Era proibido beber qualquer tipo de bebida alcoólica. Era proibido cantar. Era proibido se manifestar. Era proibido livre expressão de pensamento. Lembrou alguma coisa para os dias atuais? Ou é uma mera coincidência? O que você acha? Ficamos chocados. Nós estamos aqui lendo a carta que o Rebbe David Shifrin, né? Aliás, o Rabino Sheneur Zalman Havlim enviou para o seu tio Rebbe David Shifrin, certo? Onde ele descreve o último Purim do quinto Rebbe, certo? Então, ele está relatando essas questões aí, né? Ficamos chocados. Havíamos planejado deixar a casa do Rebbe logo após a sua palestra. Mas agora cantávamos com tanta devoção que o barulho podia ser ouvido na rua. Simplesmente esquecemos dos bolcheviques. O Rebbe nos disse para beber e cantar, e nossos espíritos subiram às alturas. Lembre-se que nós estamos falando de qual festividade? Qual foi a festividade que nós mencionamos aqui, que foi a última comemoração do quinto Rebbe? Qual foi? A família do Rebbe estava muito temerosa. Sua esposa implorou para cantarmos baixinho, para que não nos ouvíssemos lá fora. Mas não podíamos contrariar a ordem do Rebbe para comemorar com júbilo. Isso mesmo, Luciano. A festividade de Purim. Festividade de Purim sem barulho? Simone, Donai. Já pensou festividade de Purim sem barulho? Sem cantorias? Como que se canta baixinho? Como que se comemora baixinho? Mas os que ali estavam diziam: nós não podíamos desobedecer ou contrariar o nosso Rebbe. O filho do Rebbe temia pela segurança do seu pai, mas o Rebbe nos fortaleceu com palavras bondosas, repletas de sabedoria e ânimo. E ele disse ao seu filho, quem era o seu filho? Yosef Itzhak, que seria o sexto Rebbe. Não tenha medo, eles não me impressionam, venceremos no final. Não quero dizer apenas nos escondendo nos porões, mas saindo às claras, às vistas, com a nossa essência. Continuaremos a existir, seja de modo gradual ou de repente, como alguém que salta sobre os muros. É assim que me sinto, disse o quinto Rebbe. Ficaremos em segurança, porque a perversa força negativa, conhecida como Kelipá, a força perversa negativa, comparada à santidade, não tem valor algum. Desejo que a santidade seja revelada. Gente, isso daqui é muito profundo. É chocante. É contundente. E uma coisa falo para ti.
não são para os covardes. Os covardes não têm coragem para viver isso. Romper com todas as forças negativas perversas. Aí são kelipot, porque está no plural. Kelipá, singular. A perversa força negativa, ou as perversas forças negativas, kelipot. Disse o quinto Rebbe, vamos prevalecer, vamos vencer, ou de forma gradual, ou pá, de repente. Lembram de ontem o que nos disse o sétimo Rebbe sobre libertando-se? Para os que estavam vivendo atrás da cortina de ferro, eles tiveram a nobreza de viver esta realidade. Mas quando eles experimentaram, o nosso sétimo Rebbe com a sua família, experimentaram o Ocidente e o mundo das liberdades, ele percebeu que o maior inimigo é a opressão do vazio espiritual. Porque nesse mundo livre não existe, não requer, melhor dizendo, não requer a nobreza de poder viver com intensidade, com ousadia, com coragem, sem medo, a sua fé, a sua essência. Agora, nesses últimos 14 meses, está havendo aí um probleminha no mundo, no nosso país também, né? Está havendo um probleminha aí por causa de um vírus, e muitos ditadores, à semelhança de os faraós, de Hamãs, aos ditadores bolcheviques, comunistas, socialistas. Está aparecendo aí muitos ditadores que estão aí trazendo o famoso lockdown. Fique em casa, você não pode sair, você não pode se reunir. Tempos em que se precisa revelar a nobreza da nossa fé. Parou por aí? Não. Vamos em frente? Alguém caiu da cadeira aí? Vamos continuar? Podemos continuar? Tem mais chumbo grosso aí. Vamos em frente. Então disse o Rebbe, o quinto Rebbe, não tenha medo, venceremos no final. Vamos prevalecer. Desejo que a santidade seja revelada. A santidade não pode ficar escondida nos porões. A santidade não pode ficar escondida, trancado dentro de casa. Sua face estava em fogo e suas palavras eram chamas flamejantes. Jamais havíamos visto o Rebbe assim antes. Aquela noite inteira foi extraordinária, com o Rebbe falando dos profundos segredos da Torá. De repente, ouvimos as más novas. Alguém disse, os bolcheviques estavam dando uma batida naquela rua, em todas as casas. Eles estão para vir aqui, eles estão chegando. Porque eles vinham para observar se as pessoas estavam observando, melhor dizendo, se estavam obedecendo o toque de recolher. E eles podiam entrar em qualquer casa, em qualquer estabelecimento. Não havia direitos humanos, não havia constituição que pudesse protegê-los. O que nós estamos vivendo nos nossos dias, nesses últimos 14 meses? Os direitos humanos estão sendo respeitados pelos ditadores de plantão? E em vários níveis.
municipal, estadual, federal, universal. E as forças de segurança estão a serviço dos ditadores. Alguma mera coincidência? Eles vinham para ver se estavam obedecendo o toque de recolher, se não havia aglomerações. As pessoas tinham que permanecer entre aspas, a ordem era, cala a boca. Entre aspas, a ordem desses ditadores eram, cala a tua boca e fique dentro da tua casa. Alguma mera coincidência com os dias atuais? Logo chegariam à casa do Rebbe. Estremecemos, ficamos com medo. Éramos uma multidão e qualquer assembleia era ilegal. As autoridades puniam severamente aqueles que desobedeciam. Eram presos, torturados, e muitos eram condenados às prisões da Sibéria, mais ao norte do próprio aglomerado daqueles dias chamado União Soviética, hoje a Rússia, mais para o norte, a Sibéria, um território extremamente gelado, frio, várias unidades abaixo de zero. E pensa que lá havia algum advogado para defender os presos? Tinha algum promotor ali para ver se os direitos humanos estavam sendo respeitados? Negativo. Muitos morriam de frio, porque nem coberta e nem roupas adequadas eram dadas. Era qualquer trapo. É só você pesquisar na história, estão registrados lá. Mas o Rebbe não parou o seu Farbrengen, o seu discurso, e suas palavras de Torá nem por um instante. Ele não calou a boca. Todos sabiam as consequências. O Rebbe seria o primeiro a ser preso, seria o primeiro a ser torturado, seria o primeiro a ser condenado às cadeias lá da Sibéria. E a sua morte era certa. Então as pessoas falaram com o Rebbe sobre os bolcheviques, mas ele não se importou. Pelo contrário, encorajou-nos a cantar com mais vigor ainda. Houve uma batida na porta. E o Rebbe disse-nos, pode abrir, abra uma porta. E voltou-se para os seus discípulos como se nada tivesse acontecido. E continuou a falar da Torá. Os policiais entraram, olharam para todos nós, encarou cada um, e cada soldado muito bem armados. Um Hassidim, numa coragem que recebeu do Rebbe pelos conselhos que deu, não tenham medo. Não fiquem com medo. Vencemos, venceremos. Então, um dos Hassid chegou para aquele grupo de soldados e disse para eles assim, o Rebbe está muito ocupado e não tinha tempo para falar com vocês agora, ele não tem tempo para falar com vocês agora. E então, os soldados olharam para ele com aquela cara perversa, de mal, e perguntaram àquele Hassid, quanto tempo ele vai demorar? E então, aquele Hassid disse assim, vai demorar muito, mas eu acredito que talvez em 2 horas termine a nossa reunião. Aí então aqueles soldados taciturnos, cara de bravo, viraram as costas e foram embora. E fecharam a porta. Começamos a cantar novamente.
Oreb disse mais palavras de Torá. E quando terminou, explodimos em melodias animadas e repletas de devoção. Várias horas depois, não foi 2 horas depois, várias horas depois, o dia já estava para raiar. Escutamos toque, toque, toque. Bateram de novo na porta. Eles tinham certeza, eles voltaram. Os soldados bolcheviques voltaram. Sabíamos que a polícia voltaria para examinar a casa. As mesas estavam postas com vinho, bebidas e dinheiro sobre a mesa, que foram feitas ali a tzedakah. Tudo estava proibido. Não podia ter reunião, não podia ter festa, não podia ter bebidas, não podia ter dinheiro. Tudo estava proibido pelo ditador. Tudo. Havia também sobre a mesa a bandeja da tzedakah. E tudo isso era rigorosamente proibido pela lei ditatorial. Não tínhamos a menor ideia como lidar com aquela situação tão perigosa. Nada estava a nosso favor. Tudo estava contra nós. E agora eles voltaram. O que eles vão fazer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Rebbe sentiu nosso apuro e disse-nos para não tirarmos nada da mesa. Deixe como está. E disse então, abram a porta. Não tenham medo deles. Sejam corajosos. A porta se abriu, a polícia entrou, muito bem armada, aproximaram-se da mesa, ficaram bem de frente com o Rebbe e encararam o Rebbe. Mas o Rebbe não lhes deu atenção. Virou-se para nós e disse, diremos Hassidut, e eles desaparecerão por si mesmos. E começou a pronunciar a explicação racídica sobre o versículo da Torá que diz, Amalek foi a primeira das nações e no futuro perecerá. O Rebbe disse o Ma'amar, que é o discurso racídico, por 1h30. E os soldados permaneceram ali, encarando o Rebbe. Durante essa 1h30, durante o tempo em que ele falou, os bolcheviques simplesmente ficaram em frente do Rebbe, olhando. Quando o Rebbe terminou, depois de 1h30, de trazer o ensinamento, Amaleque foi a primeira das nações e no futuro perecerá. Quando ele terminou, simplesmente os bolcheviques saíram sem pronunciar uma palavra. Foram embora. Foi um milagre que ninguém se feriu. Não posso acreditar que tenha acontecido isso. Mesmo enquanto estávamos tremendo de medo, tínhamos fé em Deus e em seu servo, o Rebbe. Estávamos conectados a ele e não pensamos em nada mais. Nem queríamos perder uma única palavra do que ele dizia. Jamais esquecerei aquilo que vimos e ouvimos naquele jantar de Purim, que durou 12 horas o jantar. E os bolcheviques foram 2 vezes na casa. Entraram por 2 vezes. Não falaram nada. Não fizeram nada. E foram embora. No final, diz o... Deixa eu pegar de novo o nome aqui do rabino Sheneuer Zalman Havlim, né? Quando ele escreveu essa carta para o seu tio Rebbe Dovid Shifrim. E então ele encerra sua carta dizendo assim, na verdade, aquele Farbrengen foi como uma reunião de despedida.
porque 2 semanas depois, o quinto Rebbe faleceu no dia 2 de Nissan do ano 1920. E aí? E aí? Vamos parar por aqui ou vocês querem mais? Tem mais chumbo grosso aí. A fibra, a nobreza do quinto Rebbe. Ele passou essa mesma fibra e essa mesma nobreza para o seu filho, que foi o sexto Rebbe. E o sexto Rebbe, ele foi o sogro do sétimo Rebbe, o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração. Essa fibra, essa essência, o que é ser judeu, essa essência da Torá, essa nobreza de viver uma fé autêntica, ela passou do quinto para o sexto Rebbe, do sexto Rebbe para o sétimo Rebbe, o nosso Rebbe, o Rebbe da nossa geração. Portanto, nós não podemos envergonhar o nosso Rebbe, a sua nobreza. Ou, vamos dizer assim, não podemos envergonhar a nobreza dos nossos quinto, sexto e sétimo Rebbe, que são os 3 específicos que nós estamos falando. Os demais, também os demais 4 que não estamos mencionando aqui, também têm as suas nobrezas e as suas histórias, no momento oportuno para falarmos disso. Mas no caso específico aqui, Purim e os 3 Rebbes, o quinto, o sexto e o sétimo Rebbe, nós não podemos envergonhá-los. Nós não podemos negar a essência da nossa fé judaica, o monoteísmo puro. Vamos para mais uma cajadada bem dada? Agora diz assim, agora nós vamos falar sobre o texto que nós vamos aqui trazer a mensagem. Ela é baseada na esposa do rabino Eliyahu Israelsterman, né, lá da Califórnia, Estados Unidos, que vivem em Atlanta. A esposa dele, Dena Israelsterman, fundadora da pré-escola hebraica, ela escreve sobre paternidade e aplica a Torá e pensamentos racídicos. Assim, além de lecionar aulas para as mulheres. Então, né, nós vamos trazer aqui agora uma mensagem e ao mesmo tempo, né, a nossa reflexão do que diz outra mulher. Porém, nós temos a mulher chamada Esther, ou Hadassah. Nós temos uma mulher que foi a heroína de Purim. E aqui nós vamos trazer então esse ensinamento da esposa do rabino, esta mulher de nome Dena Israelsterman. Eu acho que é assim que fala mais ou menos o nome dela, ok? Então, a mensagem que ela traz para nós aqui de Purim, ela pergunta, o tema, né, da mensagem é assim: quem governa o mundo? Quem governa o mundo? É uma pergunta que é feita por teólogos e pela própria cultura popular. Parece que mais do que nunca as pessoas são dominadas pelo poder e quem está no controle do poder. Então as pessoas têm uma tendência de olhar para aqueles que estão no poder. É ele que manda, é ele que tem o poder. Então ele é o dono do mundo. Segundo os ensinamentos da Torá, Deus governa o mundo. Ponto final. Embora nos dias de hoje pareça que o governo
parece que é governado pela Rússia, pela mídia, pelo Twitter, por mulheres, por homens, meninos e meninas, ou uma mistura disso tudo. Faz uma maionese aí e pronto. Apesar de o mundo parecer estar sendo dirigido por si mesmo, em autopiloto ou piloto automático, ou no caos total, Deus criou o universo e prontamente se ocultou dentro dele. Quanto menos divino algo parece, mais ocultação está em jogo. De modo contrário, quando você observa um lindo pôr do sol, quando você vê o nascer de um bebê, ou quando você partilha uma mitzvah, um mandamento, está sentindo Deus revelado. Quem governa o mundo? Ah, é o governo, é o prefeito tal, é o governo tal, é o presidente tal, é a comunidade da Organização Mundial tal, é o presidente da maior potência mundial. Quem governa o mundo? Quem você acha que governa o mundo? Então, esta mulher, a esposa do rabino, ela fala de uma forma bem didática para que nós possamos compreender os dias de Purim, os dias da Rainha Esther e os nossos dias atuais. Nada é mera coincidência. Deus está no comando. Deus governa o mundo. Vamos ver. Do modo contrário, quando você observa um lindo pôr do sol, quando nasce um bebê, ou quando você partilha uma mitzvah, um mandamento, simplesmente dizendo assim, quando você ama o próximo. Nesse sentido, Deus está sendo revelado. Essa justaposição é por desígnio. Ele está aqui, Deus está aqui, mas ele está oculto. Isso requer que prestemos atenção. Quando Deus criou o mundo, ele se ocultou. E através dos milênios, parece como nos dias de Esther, que é o único livro bíblico que não contém a menção do nome de Deus, porque ele está oculto. É para aprendermos que nós precisamos buscar Deus. Então o que está acontecendo nos dias atuais não é uma mera coincidência. Deus está permitindo com que esse vírus e essa doença esteja por aí, apesar que nós sabemos já, está sendo revelado cada dia mais, que estão usando e fazendo da pandemia um pandemônio para que as pessoas estejam subjugadas à ditadura dos perversos governantes, às semelhanças de faraós e Hamãs, e dos ditadores atrás da cortina de ferro, como vimos aqui com o nosso quinto e sexto Rebbe, usando situações para realmente fazer com que as pessoas estejam ocultas, presas dentro das suas casas. Então parece que Deus nada vê e nada está fazendo. As lições de Purim, as lições desde a criação do mundo até aqui, onde Deus ocultou-se, é para que nós possamos aprender a buscar a Deus, a encontrar a Deus. Então é isso que Dena Schusterman está trazendo para nós na sua mensagem. Quem governa o mundo? Ele está aqui, mas está oculto. Isso requer que prestemos atenção. Isso requer que nós olhemos de uma forma mais profunda e não aquilo que os olhos superficiais estão te mostrando. Deus nos orientou para vermos nossas vidas como mundanas e encerradas dentro das chamadas leis da natureza, para que sejamos compelidos a buscá-lo e encontrar propósito para a nossa vida. A encontrar propósito, mesmo quando parece que não há nenhum dentro da nossa jornada
da nossa vida pessoal. O propósito da tua vida é esse daí que eles estão ditando? O propósito da tua vida é esse daí que os ditadores estão dotando? Estão mandando? Você não é nada, você é um lixo humano, fique trancado dentro da tua casa, porque senão você vai ter processo, vai preso. Esse é o propósito da sua vida? De acreditar e aceitar cegamente isso? Quando cada um de meus filhos era bebê, está dizendo Dena. O primeiro jogo favorito que jogávamos era o esconde-esconde. Eu ficava surpreendido por ver como cada criança reagia a este jogo simples. Meu rosto está atrás das minhas mãos. O bebê pode ver meu pescoço, minha testa, meu queixo, pode ver meu corpo inteiro. Mas de repente, bum! E estou de volta. E se transforma no mais engraçado e divertido dos jogos. A criança sabe que estou ali. Mas a maior alegria dela vem quando ela tem de me encontrar, quando ela vem me buscar. Ou seja, qual é essa brincadeira do esconde-esconde? A mamãe com a filhinha ou o papai com o filhinho? A criança, ela está vendo o corpo inteiro da sua mãe ou do seu pai, mas ela está com o seu rosto encoberto. E ela vem procurar a mamãe ou o papai. Ela vê todo o seu corpo, mas o essencial para ela é o rosto. Porque o rosto significa presença. Então, naquela brincadeira, de repente, bum! Apareci. E como era bonito de ver a alegria da minha filha de poder contemplar o meu rosto. Assim diz Dena. E quem já brincou com seu filho dessa: cadê papai, cadê mamãe? Bum! Sabe muito bem da alegria do filho ou da filha. Quando vem, bum! Você se revela. É isso que ele está dizendo para nós aqui. É nesse sentido que está dizendo aqui, que Deus está oculto. Você precisa procurá-lo. Por isso o profeta Jeremias disse, ou melhor, Deus falando através de Jeremias, o profeta disse: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, sereis achados por mim. Nos encontramos. Por isso essa, entre aspas, essa face oculta de Deus é para que nós venhamos buscá-lo mais. Então o que está acontecendo nos nossos dias é para levar-nos a buscar mais a Deus e não nos escondermos mais. As pessoas hoje têm mais medo dos seus governantes ditatoriais do que temor e respeito aos céus, a Deus. As pessoas estão mais confiantes de que o que os governantes estão fazendo de forma errada, de tolher as liberdades individuais, seu direito civil, estão rasgando a Constituição e cada governante está ditando as suas próprias leis. Cada um está sendo ditador do seu próprio jeito. E o povo e as polícias submissas a tudo isso. Qual o objetivo final? Estabelecer uma ditadura universal. Porque os grandes globalistas,
os grandes bilionários que estão por detrás disto. O importante para eles é ter um povo gado, submisso, preso nos seus currais. Fica mais fácil de dominá-los. Um grande magnata aí, que entende muito bem de informática, ele prestou uma entrevista a uma televisão americana e ele disse que ele aplicou 10 milhões nas pesquisas de vacinas e ele ganhou 200 milhões de dólares. E ainda ele diz na entrevista, é um bom negócio. É um bom negócio. Mas o que governantes sérios e que têm compromisso com o povo têm mostrado em vários países do mundo, têm mostrado que tratamentos baratos, baratíssimos, salvam vidas. Recentemente, vários médicos aqui no nosso país estão falando, inclusive, do tratamento à base de não sei se pode falar, né? Porque diz que se corta tudo por aí, né? Mas tem aquele remedinho chamado bicarbonato, que está salvando vidas. Começou lá no Acre. No Acre, no estado do Acre. Alguém poderia dizer assim, pô, viria alguma coisa boa do Acre? Lá em cima, no norte. Mas sim, graças a Deus, em cada lugar tem muita gente boa. E lá, e de lá, já veio o famoso protocolo do bicarbonato, que está salvando vidas. Um suplemento que é simplesmente muito barato. Então, verdades estão sendo reveladas dia a dia. E exatamente do que? Nos fala aqui a história de Purim. Deus está oculto. Parece que Deus não está nem aí, mas Ele está. É como o boom. Você precisa buscá-lo. Como diz o nosso quinto Rebbe, não tenha medo deles. Tenha a nobreza de viver a fé monoteísta. Crê realmente que o único e verdadeiro Deus, só Ele governa e só Ele tudo pode. Continuando, a história de Purim contada na Megilat Esther, o rolo de Esther, e toda a celebração que a festa representa, sempre tem sido a mais agradável para mim. É a autêntica história de uma princesa e o seu heroísmo. É a antítese da caricatura Disney de sonhos e desejos femininos. Esther é uma moça comum, sem aspirações por um belo príncipe para levá-la ao pôr do sol com um final feliz. Ela é levada contra sua vontade ao palácio, inexplicavelmente escolhida pelo rei sobre todas as donzelas do vasto reino, e permanece ali no harém do rei Assuero. Enquanto isso, o rei tem um perverso conselheiro chamado Hamã, que está repleto de ódio por Mordecai, o líder judeu. Hamã trama designar um dia para o genocídio contra todos os judeus do Império Persa e convence o rei Assuero a assinar o decreto. É então que Esther reconhece que há um objetivo por ela ter sido escolhida como rainha, no lugar certo, na hora exata. Então ela começa a usar sua posição para o bem do povo judeu. Ela salva o dia. Então volte para a pergunta:
quem governa o mundo? As mulheres? Esther governou o mundo daqueles dias. As nossas matriarcas, elas governaram o mundo naqueles dias. Elas viram o que os patriarcas não viram. Tiveram revelações que os patriarcas não tiveram. Ou seja, bem, quase de volta. Quando você ler a história completa de Esther, com todas as suas tramas, altos e baixos, algo que encoraja você a fazer 2 vezes durante a festa de Purim, ou seja, ler o livro de Esther 2 vezes, na noite de Purim e no dia de Purim. Então você é atingido por um fato bastante significativo. Deus parece ter ido embora. Deus, na realidade, está nos detalhes, mas está oculto. Não parece em lugar algum do texto. Em cada uma das histórias dos feriados judaicos, falamos sobre os abrangentes milagres de Deus, a abertura do mar, o relâmpago, o trovão, o óleo, o azeite, a nuvem de glória e assim por diante. Este feriado não é diferente. Tem um grande milagre. O povo judeu é salvo da morte certa. E para ler a história, você nem sequer precisa sabê-la. É fácil ficar enamorado com todas as coincidências e eventos de sorte. Esther é apontada como rainha. Mordecai, seu tio, então ela tem o pulso da comunidade judaica. Mordecai termina salvando a vida do rei. O rei tem uma grande noite sem dormir. Esther convence o rei. E tudo isso é apenas uma extraordinária boa sorte? Talvez alguns vejam dessa maneira. Mas a mensagem de Purim é enxergá-la sobre outro prisma, de uma forma divina. O próprio nome Esther significa oculto ou estar ocultada. E a Megilá tem o mesmo radical que revelar. Então, a Megilá de Esther está nos dizendo que precisamos revelar aquilo que está oculto. Todo e cada dia precisamos revelar aquilo que está oculto. Ou seja, fazendo uma comparação com os dias atuais, o que mais estão querendo esses governantes que não têm o temor de Deus é que os povos fiquem escondidos, que os povos fiquem ocultos, que cada um fique dentro da sua casa trancado, ocultos. Mas agora, esses dias que nós estamos vivendo, a história de Purim, Esther, ocultar, Megilá, que significa o rolo ou o livro de Esther, que significa revelar, Megilá. Ou seja, nós precisamos revelar aquilo que está oculto. Então, se nós estamos vivendo o monoteísmo e cremos realmente nesses 5 primeiros livros da Bíblia como a essência de Deus revelada para nós, e hoje nós estamos vendo as pessoas ocultas, escondidas, com medo, pavor e terror, então nós precisamos revelar Deus. Nós precisamos trazer à luz que realmente é o momento. Bum! Deus está aqui. Deus está presente. Para que as pessoas saiam dos seus medos, dos seus terrores e possam encontrar Deus. Por que precisamos dessa lei? Está nos dizendo algo mais. Se alguém lê a história como se tivesse acontecido no passado, para trás, está cometendo um erro. Esta não é uma história para outras épocas. Ela transcende o tempo. É uma história para hoje. Se você ler o livro de Esther, se você viver Purim
como algo do passado, então você não está vivendo o verdadeiro Purim. Então você não está aprendendo a verdadeira revelação do oculto, Deus. Porque a história de Purim é uma história para hoje. Também não é uma história para amanhã. É uma história para hoje, para o agora. Todos nós vivemos vidas que parecem uma série de acaso, boas sortes ou coincidências, mas na realidade é tudo milagroso e tudo deveria ser celebrado. É tão fácil aceitar como certo aquilo que consideramos normal e usual, mas não faça isso. Não aceite como garantido, não veja como normal. Aprecie todas as coisas pequenas e aparentemente insignificantes. Encontre Deus em sua história. Não encontre o ditador X na sua história. Não encontre o governante X na sua história, como ele ditando a sua vida. Encontre Deus na sua vida. Veja o divino no sincronismo, no não considere como garantido, não veja como normal as pessoas com quem partilhamos esse planeta. Reserve um tempo para reconhecer as conexões que temos com cada um, com cada local e globalmente. Você não está aqui por acaso. O seu semelhante não está aqui por acaso. Conecte-se com todas estas coisas. Conecte-se com Deus. Nem sempre é fácil. É por isso que é importante, é uma escolha a fazer. Sinta-se com poder, olhar em volta e ver que caminhamos em milagres todo dia. Porque todo dia é revelar a ocultação do relacionamento. Deus e o ser humano. Você e Deus. Deus e você. Ou seja, não é fácil, mas é importante você fazer. É uma escolha que você precisa fazer. Você confia que Deus governa ou você confia que aquele governante é que está governando o mundo? Por que isso é importante? É tão importante que quando Esther e Mordecai escrevem sua história, eles intencionalmente deixam de fora o nome de Deus, porque é assim que desenvolvemos uma atitude de intenção, propósito e gratidão. E então, finalmente, podemos chegar à alegria desenfreada de uma criança. Bum! Estou aqui. Então, quem governa o mundo? A resposta é simples e não tem nenhuma matemática complicada. Quem governa o mundo? Deus, o único Deus. Mas talvez serão as meninas que deixam todos saberem disso, como Esther, como as matriarcas. Quem é que governa o mundo? Na data específica, Esther trouxe esta mensagem. Deus governa o mundo. Você só precisa buscá-lo. É a escolha que você tem que fazer. Ou você fica com o seu governante humano, falível, transgressor, ditador, que não valoriza nem Deus e nem a família. Ou você escolhe Deus, o único que governa todas as coisas. Um bom encerramento de Shabat. Guarde, preserve as boas lições e principalmente tenha a nobreza de viver a fé dos nossos antepassados, dos nossos rebes, principalmente em foco no dia de hoje, o quinto e o sexto rebe. Tenha a nobreza
de viver esta fé que nos é revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, a grande mensagem de Purim: seja feliz, abrace a felicidade, pois Deus está contigo. Bom término de Shabat, Shalom Shabbatov, uma ótima semana, e que a nova semana seja de boas e maravilhosas bênçãos, vitórias e conquistas. Com a graça de Hashem, amanhã às 14 horas em a tarde, com a Torá, estaremos aqui para iniciarmos a nova paraxá da semana. Shalom, shalom.